Bora chegar para a gente falar sobre geopolítica. A gente vai iniciar já com um infográfico mostrando esses grandes conflitos geopolíticos do nosso tempo. Bora dar uma olhada então. Tá aí, né, galera? Tá aí. Nós temos aí um infográfico mostrando aí as grandes figuras geopolíticas do nosso planeta hoje. E dentro dessas figuras nós temos ali centralizado a figura de Donald Trump. Não é à toa que ele está centralizado ali, porque nós vamos falar dos principais conflitos no mundo que estão relacionados à figura de Donald Trump e o que isso está representando para o planeta, o que isso representa para o mundo, tá? Então, vamos pensar sobre isso, vamos dar uma olhada nisso. Dando destaque, ó, desde que assumiu o governo dos Estados Unidos, olha só, nosso querido Donald Trump abriu várias frentes de batalha contra rivais e também contra aliados, em menos de 60 dias. Impôs tarifas, fez ameaças comerciais, sugeriu uma política expansionista, olha só quantas coisas, né, pessoal? Na área militar, deflagrou uma operação contra os Houthis, aliados do Irã, e daqui a pouco a gente vai falar de notícia de agora sobre a questão dos Houthis, hein? Fica ligado que daqui a pouco a gente está colocando. Como um tabuleiro, Trump move suas peças para atender aos interesses dos Estados Unidos, muitas vezes usa declarações exageradas para forçar as negociações, né? Que sejam teoricamente vantajosas aos Estados Unidos. Os ataques de Trump não se limitam ao cenário internacional. O presidente lançou uma grande operação de deportação de imigrantes ilegais, defendeu a prisão de estudantes pró-Palestina e extinguiu políticas de diversidade nos órgãos federais. Internamente, a popularidade de Trump caiu, segundo a média da pesquisa calculada de estatística Net Silver, embora tenha apoio no combate à imigração ilegal, há temor de que as tarifas elevem a inflação e o custo de vida. Enquanto isso, líderes de países rivais viram a aprovação subir. De alguma forma, o que parece é que, ao mesmo tempo que ele tenta essas políticas de interferência em outras nações, e tentativa meio que até forçada para impor aquilo que ele quer, ele sofre alguns problemas relacionados a desaprovação junto à população que tem receio, né, do que isso pode representar para o futuro. E cresce, tá, nos Estados Unidos o medo, o temor por uma recessão econômica, e isso pode acontecer, tá, pessoal? A gente vai estar analisando isso ao longo das próximas semanas, temos falado sobre isso nos últimos dias, e é um temor crescente mesmo, fruto inclusive das próprias políticas dos Estados Unidos nesse momento. Para Oliver Stwenkel, professor das Relações Internacionais da FGV, o governo reflete diversas visões de dentro dos Estados Unidos. Segundo ele, há dois grupos principais: o que defende um isolamento rígido, com menor envolvimento nos assuntos globais e se preocupar mais com o que está interno nos Estados Unidos, e outro grupo que é extremamente intervencionista, propondo a anexação de territórios e buscando influenciar eleições em outros países. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês aqui, ó, ao pé do ouvido, sem chamar muita atenção, mas a ida agora de um dos filhos do Bolsonaro para os Estados Unidos tem um porquê, tá? Sem dúvida nenhuma, a direita está se organizando, a direita que eu digo global, para que possa interferir em diferentes eleições em diferentes países. A gente vê a direita crescendo em diferentes países aí, vê crescendo, por exemplo, em países como a Alemanha, na França, Itália e outras muitas nações do mundo. E aqui no Brasil também não é diferente, tá? Já tem algum tempo, desde 2016, a ascensão da direita, do ponto de vista político no nosso país, ela é visível. E é claro que ela quer voltar ao poder político, um cenário de decisões do executivo, como é agora nos Estados Unidos e em algumas outras nações do mundo, tá? Diante dessa tensão, analistas criaram conceitos inusitados, como quase não saiu, vamos lá. Isolacionismo neoimperialista, é uma palavra nova, né? São palavras novas aqui, por isso quase não saiu, tá? Isolacionismo neoimperialista, que é uma aparente contradição, já que é um país que não pode simultaneamente se isolar e expandir sua influência global. É no mínimo errado isso, né? Vamos dar uma olhada aqui, clicar no menu, nós temos aqui Europa, América do Norte, né? América do Sul e América Central, Ásia, Oriente Médio e África. Vamos dar uma olhada nesse infográfico e nas relações com esses diferentes lugares, tá? Começando ali pela Europa, ó. Trump ameaçou impor novas sanções à Rússia, caso o país se recuse a cooperar com o acordo de paz lá na Ucrânia. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, que as primeiras negociações elas já foram concluídas, tá? Ao mesmo tempo, ele tem adotado parte da narrativa russa sobre o conflito, como ao culpar a Ucrânia pela guerra. E aí tem a figura de Vladimir Putin aqui, e ao primeiro conflito. União Europeia. Pensando aqui na União Europeia, nós temos Emmanuel Macron, presidente da França, o Keir Starmer, primeiro-ministro da Alemanha,
E a gente tem aqui, ó, Trump afirmou que pretende impor tarifas de 25% sobre produtos da União Europeia, acusando os países do bloco de explorarem os Estados Unidos nas trocas comerciais. E aí você vê que os Estados Unidos sempre teve uma política muito pró-União Europeia, pró-países dentro da União Europeia, só que agora, na figura de Donald Trump, isso parece estar mudando, tem que ficar atento a isso daí. Na Ucrânia, ó, os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar à Ucrânia, pressionando o governo local a assinar um acordo que permita a exploração de minérios ucranianos pelos americanos. Então, também está tentando negociar algo que, teoricamente, seja vantajoso para ele. Tem isso também, né? Na Europa, Trump tem atuado em duas frentes, nas tarifas contra a União Europeia e no conflito entre Ucrânia e Rússia. O que Trump quer? Embora as tarifas e a guerra na Ucrânia não tenham uma relação direta, as medidas adotadas pelo presidente em ambos os casos têm um objetivo comum, que é o objetivo financeiro. No caso das tarifas, Trump busca estimular a indústria americana. Ele argumenta que encarecer produtos importados tornaria os itens fabricados nos Estados Unidos mais competitivos. Pode ser uma questão também, só que tem que considerar que vai ter reação do outro lado, né? Ao mesmo tempo, o presidente utiliza as tarifas como um instrumento de pressão para reduzir as taxas aplicadas a produtos americanos dentro da própria União Europeia. Isso não é só com os Estados Unidos, isso é com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil. Já em relação à guerra, Trump está de olho na exploração dos minérios ucranianos. Ele afirma que isso permitirá aos Estados Unidos recuperar parte do dinheiro enviado à Ucrânia durante o conflito, que já soma mais de 500 milhões de dólares, 500 bilhões, na verdade, de dólares. A União Europeia já declarou que vai retalhar qualquer tentativa de Trump de impor novas tarifas ao bloco. Além disso, líderes europeus discutem formas de reduzir a dependência dos Estados Unidos, especialmente em questões de segurança. Um ponto de preocupação para a Europa é a recente aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, que a gente até falou aqui no canal já. A avaliação é que no pós-guerra, o governo russo pode sair fortalecido e planejar novas invasões no futuro. Inclusive, galera, um dos últimos vídeos que a gente trouxe aqui para o canal é quais poderiam ser as próximas nações afetadas pela Rússia pós-Ucrânia. Num eventual, claro, pensando aí. Vamos voltar aqui no raciocínio antes da gente falar da América do Norte, e é importante também falar da América do Norte. Pensando numa eventual resolução dos problemas que envolvem a Ucrânia. Vamos pensar aqui, resolvemos, vamos supor que vamos ter esse primeiro tratado aí de paz, essa negociação mediada por 30 dias, depois uma outra negociação definitiva. E se resolve, tem resolução no conflito na Ucrânia. Qual vai ser o próximo passo da Rússia? Os países da União Europeia observam que provavelmente a Rússia não deve ficar satisfeita só com a anexação de territórios na Ucrânia. O receio é agora ela adotar essas mesmas medidas em outros países que se aproximarem da União Europeia ou que já até tentaram ou tentam fazer parte de alguma forma da União Europeia em questões fronteiriças. A gente trouxe aqui até a questão dos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia tem uma relação direta ali, tem uma questão fronteiriça de divisa que é delicada e que já há certas hostilidades que acontecem ali na fronteira entre os dois países, e é um dos países que poderiam ser afetados. Como já foi a Geórgia lá atrás, como é a Ucrânia agora, seria um país que poderia ser diretamente afetado pela política expansionista russa, visto que agora, com o apoio dos Estados Unidos, ou pelo menos não tendo a reprovação da figura de Donald Trump nos Estados Unidos, ele se torna mais forte. Então, os países da União Europeia, a gente também falou sobre a nova corrida armamentista que pode estar acontecendo dentro dos países da União Europeia, tem que se preparar para essas possíveis mudanças nesse jogo de xadrez geopolítico mundial. Dito isso, vamos dar uma olhada na América do Norte. Qual que é a questão da América do Norte na figura de Donald Trump, né? Na América do Norte, pessoal, ó, Groenlândia. Nós temos ali o Mutu-Borup Egid, que é o primeiro-ministro. Trump declarou diversas vezes que os Estados Unidos deveriam controlar a Groenlândia, território dinamarquês, por questões de segurança nacional. Autoridades locais afirmaram que a ilha não está à venda. E aí? A ilha não está à venda, mas o Trump quer anexar esse território. Está aqui o território da Groenlândia. Não é independente, tá claro? Para deixar claro, a Groenlândia pertence à Dinamarca e está aqui, inclusive, a bandeira da Dinamarca. Além dessa questão com a Groenlândia, essa questão delicada que volta e meia é falado sobre a possível anexação da Groenlândia e tudo mais. Lembrando que a Groenlândia, ela pode servir de base ali para os Estados Unidos, uma base bem interessante, uma base que poderia ser bem bacana para os Estados Unidos, no sentido de que ali você está a meio caminho da Europa. Isso facilitaria, inclusive, em questões futuras estratégicas do ponto de vista militar. No México, pessoal, nós temos ali a presidente Claudia Sheinbaum.
O governo dos Estados Unidos anunciou a taxação de 25% sobre todos os produtos mexicanos importados, mas adiou para abril, daqui a pouco, né? Daqui a pouco mais de uma semana. A aplicação das tarifas para uma ampla gama de produtos e serviços incluídos em um acordo comercial. Além disso, Trump renomeou o Golfo do México para Golfo da América. Então, para o México, vizinho histórico ali, tem essas questões. Além de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, pelo menos nos Estados Unidos, nas instituições dos Estados Unidos, há ali um aumento das tarifas sobre taxas de produtos mexicanos, né? Então, o que vai prejudicar diretamente o México. O México é um dos grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos e o maior parceiro comercial do México é os Estados Unidos. Você imagina agora uma taxação de 25% sobre os produtos, sobre todos os produtos mexicanos, o que isso pode representar para a economia mexicana, né? Algo extremamente delicado. Para o Canadá, que daqui a pouco está vivenciando as eleições que vão ser antecipadas. Mark Carney, primeiro-ministro no momento, Trump anunciou tarifas de 25% também, assim como no México, sobre produtos canadenses importados, mas adiou para a aplicação, para abril a parte da aplicação, com base em um acordo comercial. Ele também sugeriu a anexação do Canadá aos Estados Unidos como 51º estado norte-americano e ameaçou revisar um tratado que estabelece a fronteira entre os dois países. Então, nós temos aqui base de ameaça para muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, assim como no México, o Canadá também tende a sofrer o aumento de taxas e o Canadá também é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, imagina só o que isso pode representar para essa região. Vamos pensar, pessoal, que ali nós temos até um acordo, uma área de livre comércio entre os três países, né? México, Canadá e Estados Unidos. Só que essa área de livre comércio, que representa muito para os três países, inclusive um comércio significativo entre os envolvidos, pode sofrer diretamente com os problemas relacionados a essa dificuldade nas relações econômicas entre os países, visto que aumentar essas taxas minimamente vai causar problemas para o comércio entre os países. Os produtos vão ficar mais caros, produtos que vêm desses países ficarão mais caros. Esses países vão ter que buscar outros mercados para vender seus produtos, o que vai gerar um problema econômico para todos os envolvidos, não só para o México, para o Canadá, mas também para os Estados Unidos. A gente está naquele momento de meio que uma mola, quando você contrai ela e depois solta, que ela vai expandir, depois ela vai contrair até chegar ao tamanho que ela estava originalmente. Eu imagino que o que deve acontecer aqui nessas relações, não só com os países aqui da América do Norte, que são relações extremamente importantes, inclusive para os Estados Unidos, mas com outros países do mundo, vão seguir por essa forma aí, vão seguir dessa maneira aí. Galera, não se esquece não, hein? Aproveita para dar like aí no vídeo, para ajudar a chegar mais gente. Aproveita para compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, que isso ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse da geopolítica e de outros assuntos para o nosso dia a dia. Mas falando sobre isso, vamos agora para outra região do planeta, saindo da América do Norte, vamos pensar aqui, na América do Sul. O que representa para o Brasil a política de Donald Trump para a Venezuela, falar sobre o Panamá. Vamos dar uma olhada nessa questão então, que envolve a América do Sul e a América Central. Ó, galera, aproveitar até falar um pouco de geografia. O México não faz parte da América Central. Tem gente que acha que o México é América Central. O México é América do Norte, como é o Canadá e os Estados Unidos. Na América Central, nós temos aqui questões que envolvem Venezuela, na figura do presidente Nicolás Maduro. Os Estados Unidos cancelaram um acordo que permitia a uma petroleira americana expandir negócio na Venezuela. Trump acusou o presidente Nicolás Maduro de descumprir um pacto sobre a deportação de venezuelanos ilegais em solo norte-americano, uma relação extremamente delicada ali com a Venezuela, que os Estados Unidos já carrega de governo anterior, lá desde Joe Biden. A situação com a Venezuela tem sido muito delicada, principalmente pelas acusações da última eleição da Venezuela não terem sido eleições teoricamente limpas e verdadeiras. Então já há um problema aqui com o Panamá. José Raul Mulino, presidente do Raul Mulino, presidente do Panamá. Trump defendeu que os Estados Unidos retomassem o controle do canal do Panamá, alegando abusos e influência chinesa na região. Diante de pressões, o país cancelou um acordo com a China sobre a nova Rota da Seda. A gente já falou, inclusive, aqui no canal sobre a nova Rota da Seda. Tem vídeo aqui, vai voltar a falar, porque é um projeto expansionista, um projeto comercial bem interessante, que visa estabelecer uma facilidade maior para a China diante de
alguns cenários globais aí, e provavelmente isso vai impactar as relações comerciais em diferentes áreas, e isso incomoda os Estados Unidos diretamente. E essa pressão sobre o Panamá já fez o Panamá cancelar um acordo com a China que visava a propagação dessa nova rota da seda. E até falar sobre anexar novamente o Canal do Panamá tem sido colocado como uma pressão sobre o governo panamenho com relação ao canal. Lembrando que o Canal do Panamá, pessoal, é um canal importantíssimo. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura aqui, ó, porque ele é o menor caminho, né? O caminho que a gente corta aqui entre o Oceano Atlântico, que banha inclusive o território brasileiro, e o Oceano Pacífico. O que permite ele? Permite diretamente que as exportações elas cortem caminho, elas sejam mais rápidas para vários países que estão aqui entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Isso é importantíssimo do ponto de vista econômico. Por isso, vai fazer com que os produtos fiquem mais baratos, a chegada desses produtos sejam mais rápidas, evite perda desses produtos, principalmente produtos que sejam mais perecíveis. Então, esse canal é um importante canal comercial para o planeta e, inclusive, para a nossa região, para o Brasil também, tá? Já para o Brasil, qual que é a relação? Tá aqui a figura de Lula, que é o nosso presidente. Trump citou o Brasil várias vezes como possível alvo de tarifas sobre importados. Até agora o país foi diretamente afetado pelo anúncio de taxas de importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. Lembrando que o Brasil tem a CSN, por exemplo, e outras indústrias que produzem aço em larga escala e que chegam a diferentes países, inclusive aos Estados Unidos. A taxação sobre esses produtos nos afeta diretamente e isso é uma coisa extremamente negativa para a gente, mas infelizmente é uma realidade, né? Já está acontecendo, a gente não sabe o que vai ser dos próximos dias, dos próximos meses, se isso vai voltar atrás, se vai haver retaliação por parte do governo brasileiro, mas o Trump já sinalizou com possíveis novas sanções, novas ações, novas tarifas sendo reajustadas nessa relação com o Brasil. Lembrar que o Brasil é um mercado significativo para os Estados Unidos, tá? Deixa eu voltar aqui. O Brasil é um mercado importantíssimo para os Estados Unidos. E o Brasil tem uma relação direta com os Estados Unidos, que é bem significativo do ponto de vista comercial. Há arestas, sem dúvida nenhuma, o Brasil cobra taxas em alguns produtos, assim como os Estados Unidos também. O problema é que se a gente continuar nessa guerra comercial, muito provavelmente alguns produtos que o Brasil vende em larga escala para os Estados Unidos tendem a ter uma sobretaxação, uma tarifação diferente da que tem agora, tornando-os mais caros, dificultando diretamente a entrada desses produtos lá no território dos Estados Unidos e o Brasil, forçando o Brasil a buscar novos mercados para poder vender esses produtos, né? Então isso é um problema. Claro que, muito provavelmente, o Brasil, em contrapartida, deve dificultar a entrada de alguns produtos norte-americanos também, o que é ruim para os dois lados, né? A gente tem que deixar claro isso, que essa guerra comercial não favorece ninguém. Não vai nos favorecer, mas também, de certa maneira, pode forçar o Brasil a estreitar relações comerciais com outras nações do mundo, como a China, que os Estados Unidos está fazendo de tudo para tentar atingir. É delicada essa relação, na verdade é essa, né? O jogo comercial global não é tão simples quanto parece, tá? Saindo aí, vamos pensar na Ásia. E na Ásia nós temos lá principalmente a China. Vamos dar uma olhada na situação da China. Chegamos à Ásia. China. Xi Jinping, presidente aqui da China, galera, o governo impôs tarifas, já impôs, tá? Tarifas sobre os chineses, sobre produtos chineses para estimular a indústria americana. Em resposta, Pequim adotou medidas econômicas contra os Estados Unidos. Ali, nós estamos falando de dois monstros enormes, né? Dois países que têm um tamanho de economia que são dragões mesmo, enormes. A primeira e a segunda grande economia do mundo e imagina-se que ao longo desse nosso século nós teremos aí uma tomada por parte de Índia e Estados Unidos dessa primeira posição no maior PIB global. Eu acredito que isso possa acontecer, mas vai depender de alguns fatores e fatores como estão acontecendo agora até interferem nessas análises a longo prazo. Ó, na Ásia, Trump intensificou uma guerra comercial contra a China. O que o Trump quer, tá, galera? Atualmente a China exporta mais para os Estados Unidos do que importa do país. Para reverter esse desequilíbrio, os Estados Unidos impôs tarifas sobre produtos chineses buscando valorizar a indústria norte-americana. Trump acredita que as tarifas sobre a China vão impulsionar a economia dos Estados Unidos e protegerão novos empregos. Ele também acusa Pequim de exportar substâncias químicas usadas na produção de fentanil,
e defende medidas para impedir o contrabando do opioide para os Estados Unidos. A droga gerou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos, sendo responsável por milhares de mortes por overdoses todos os anos, tá? As implicações. A China reagiu às tarifas impostas por Trump com medidas retaliatórias contra produtos americanos e criticou a postura de Washington. O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, declarou que o país vai lutar até o fim contra as restrições dos Estados Unidos. Já o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que as grandes nações não deveriam colocar os interesses egoístas acima dos princípios, nem usar seu poder para intimidar os mais fracos. Situação delicadíssima ali, e assim, nós estamos falando de briga de cachorro grande aqui, né? Das duas maiores economias do planeta hoje, e aí a gente tem uma relação delicada, né? Então os Estados Unidos têm o seu interesse, acusa as questões principalmente envolvendo a questão do fentanil, sabe que a relação comercial com a China é delicada, porque a China consegue preços muito vantajosos em inúmeros produtos, está desenvolvendo a economia de uma maneira muito severa, muito rápida, de uma maneira impressionante, e isso, claro, força os Estados Unidos a tentar ser competitivo. A questão é ser competitivo num cenário onde você tem a China crescendo da maneira que é, e você tem outros países, agora como a Índia, e outros países crescendo bastante no mundo também. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, no Oriente Médio, outra região do planeta delicadíssima, aqui o Oriente Médio. Ó. Nós temos ali faixa de Gaza. Trump sugeriu que todos os palestinos deixassem o território para uma reconstrução, e depois afirmou que a região poderia ser transformada num destino turístico de luxo, com os palestinos reassentados em outros países. Olha que coisa, que declaração extremamente delicada essa, tá? Com o Irã, ali nós temos o líder supremo, Ali Khamenei. Trump tem tentado impedir o Irã de desenvolver armas nucleares por meio de sanções e até ordenou ataques contra rebeldes Houthis, aliados do governo iraniano. A escalada das tensões levou a uma troca de acusações e ameaças de militares entre os dois países. A situação ali é delicada, inclusive os Estados Unidos é um dos grandes aliados do Irã, e é importante se pensar e se falar sobre essa aliança militar com Israel. Nessa aliança militar com Israel, Israel é um inimigo geopolítico do Irã, e Israel, inclusive, atacou recentemente o Irã também atacou Israel, na verdade o Irã atacou primeiro Israel e depois foi atacado diretamente pelo Irã. A relação ali é extremamente tensa, sabe-se que o Israel possui bombas nucleares, né? Apesar de não declarar isso oficialmente, o Irã tem um programa nuclear de tentar também desenvolver uma bomba nuclear, e os Estados Unidos têm investigado para tentar impedir o desenvolvimento desse armamento nuclear por parte do Irã, porque tornaria o Irã um artífice político ainda mais importante do que é na região o desenvolvimento de um armamento como esse. Para pensar, o fato do Irã ser o segundo ali da região, logo depois de Israel, a desenvolver um armamento dessa magnitude, com o poder de destruição que uma arma nuclear tem, vai trazer uma importância e uma mudança no jogo geopolítico ali naquela região muito significativa. Por isso, os Estados Unidos fazem de tudo para boicotar o programa nuclear iraniano e impedir, é claro, o Irã de desenvolver o seu programa nuclear no sentido de criar uma bomba nuclear, tá? Com várias sanções, fazendo de tudo para dificultar, do ponto de vista econômico, a possibilidade de desenvolver, do ponto de vista científico, um armamento nuclear por parte do Irã, tá? Vamos pensar na África, tem que pensar na África também, né, galera? Vamos dar uma olhada na África, o que tem a África com relação à relação com Donald Trump. Parecia que não tinha nada, né? Mas recentemente tivemos um acontecimento que vale a pena falar. África do Sul, tá? O Cyril Ramaphosa, que é presidente da África do Sul, Trump suspendeu a ajuda financeira ao país, alegando que o governo sul-africano discrimina brancos ao desapropriar terras para a reforma agrária. Além disso, o embaixador da África do Sul nos Estados Unidos foi expulso, acusado de odiar Trump e a América. Delicada essa questão aqui, tá aqui, África do Sul, bem ao sul do continente africano. Na África, Trump tem acusado a África do Sul de discriminar brancos e violar direitos humanos. O que Trump quer? O presidente americano busca pressionar a África do Sul a interromper uma reforma agrária em andamento no país. As alegações, né, têm apoio do bilionário Elon Musk, que é sul-africano, inclusive, né? A reforma agrária pretende reduzir o desequilíbrio na distribuição de terras na África do Sul. Atualmente, os dados indicam que os brancos possuem 3/4 das terras agrícolas de propriedade plena, enquanto os negros, que representam 80% da população, controlam apenas 4% das áreas. É, no mínimo, absurdo isso. Trump afirmou que considera reassentar fazendeiros sul-africanos e suas famílias nos Estados Unidos como refugiados. Que faça isso, né? Porque se você quer um país melhor, se quer desenvolvimento da África do Sul, você tem minimamente que
distribuir as terras. Não pode uma pequena fração da população controlar a maior parte de maneira tão absurda e a maioria controlar quase nada. É óbvio que isso vai gerar problemas do ponto de vista econômico. O embaixador do país em Washington acusou Trump de liderar um movimento supremacista branco, o que levou os Estados Unidos a determinarem a expulsão do diplomata. Então, galera, a gente deu uma olhada aqui geral nesse infográfico que mostra, pelo menos até o momento, as áreas onde Donald Trump está de alguma forma atuando, né? Essa política, essa nova política dos Estados Unidos para o mundo e o que isso representa, quais são os interesses, o que parece estar por trás dessas políticas com relação a esses países. É importante que a gente fique atento, porque tem muita coisa em jogo, sem dúvida nenhuma. Dito isso, falando sobre isso, não se esquece, claro, pessoal, é importante, né? Vamos dar um reforço aí, né? Se inscrever no canal é importantíssimo, ativar o sininho das notificações, mandar um valeu demais, ajuda pra caramba a gente manter aqui o canal, né? Continuar trazendo conteúdos que envolvem a geopolítica, a geologia, a geografia, a astronomia, assuntos que são do nosso interesse para o nosso dia a dia. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. O like já ajuda pra caramba. Se você der um likezinho aí, já ajuda a difundir o conteúdo a chegar a mais gente. Se você se inscrever, poxa, aí é plus, né? Aí tá ajudando pra caramba.